Saudações, meu nome é Leutério e quero saudar a todos que estão me acompanhando a esta hora, em nome do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede, não para poder estar consigo, meu amado, para junto navegarmos na palavra do Senhor. É mais uma manhã de quinta-feira. Esperamos em Deus e aguardamos o seu favor nas nossas vidas. Vamos para Marcos 5 e estaremos lendo alguns versículos de Marcos 5, 27 e 28. 27 e 28. Dá licença. 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. 28. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei sarado. 29. E naquele instante lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu-se em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Esta é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Não, essa é aquela história que todos nós conhecemos. Bem-vindo ao amado que já está aí me acompanhando em nome de Jesus. Deixa o seu comentário, deixa o seu nome, só para sabermos quem está deste lado nos acompanhando. Não dizia aquela história que nós conhecemos da mulher de fluxo de sangue, a mulher que passou 12 anos sofrendo de hemorragia. A Bíblia diz que andou em todos os lugares e havia gastado tudo quanto ela tinha com os médicos, com os curandeiros, com tudo, à procura de ter solução em seu problema. Mas, infelizmente, ao longo de todos esses anos, foram anos de muito sofrimento que não houve solução na vida dela. Então, aqui onde nós lemos no versículo de número 27, diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, tendo ouvido falar de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em suas vestes. Então, uma coisa importante aqui que me chama a atenção é tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Quer dizer que algumas pessoas falaram de Jesus, falavam do nome de Jesus em todos os cantos, aquilo que Jesus fazia na vida das pessoas. Então, é importante. Mais uma vez, nós percebemos que é importante gastarmos ou passarmos o nosso tempo falar de Jesus para as pessoas. Precisamos continuar a falar de Jesus às pessoas. É importante. Se você fala do casamento, se você fala de outras coisas, essas palavras não são novidade, porque são palavras que em algum momento até que pode não trazer solução para a vida de alguém. Falamos do casamento só para dizer que as pessoas precisam casar, precisam estar no casamento. Mas, em algum momento, se o dono do próprio casamento não estiver lá nas nossas vidas, ainda que a gente deseja casar, isso vai ser complicado. Então, a igreja é chamada a falar de Jesus. É muito importante quando nós continuamos corajosos falando de Jesus. Em meio das pessoas, a maior parte das pessoas a falar de outros assuntos. Algumas pessoas ainda estão ocupadas a falar de outros assuntos. Existem aqueles que estão ocupados a falar de profecia e outras coisas. Então, é necessário nós, como a igreja do Senhor, falarmos de Jesus. Isso faz muita diferença. Imagina se essa mulher não tivesse ouvido falar a respeito de Jesus Cristo. Imagina se as pessoas não falassem de Jesus. Naquele momento, por causa daquilo que Jesus
ele ia fazendo e operando. A Bíblia fala claramente que esta mulher também ouviu falar de Jesus Cristo. Eles não somente falavam do amor de Deus que estava a ser manifesto através de Jesus Cristo, estavam falando das obras, aquilo que Jesus ele faz, aquilo que Jesus ele fazia. Então, a Bíblia diz que ela passou pelo aglomerado de multidões das pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Vamos olhar para o versículo 28, alguma coisa muito importante que me chama a atenção é essa. Pois dizia consigo mesmo, se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, ficarei sarado. Se tão somente eu conseguir tocar na orla do seu manto, serei curado. A preocupação da mulher era tocar nas vestes de Jesus. No meio da situação, esqueceu, a preocupação dela não era orar, não era se aproximar como os outros se aproximaram, pedir com que o Senhor lhes curasse, com que o Senhor lhes aliviasse. Naquele lugar eu quero acreditar que ninguém sabia da condição daquela mulher. Mas ele vai ter com Jesus, o foco principal era tocar nas vestes que ele trazia. Este era o foco principal. No meio da sua doença, não era falar com ele para lhe mostrar a situação dele. Não era falar com ele para dizer, eu estou padecendo. Não era chegar a dizer o que estava acontecendo. A Bíblia diz que ela havia colocado no seu coração que o que eu mais quero, chegando onde Jesus está, é simplesmente tocar na hora das suas vestes. É o que ela queria. Se pelo menos se eu chegar na igreja e tocar nele, e eu tocar nele, porque uma das coisas que faz a diferença é quando nós tocamos. Existem situações que fazem com que Jesus ele seja tocado com as nossas atitudes. Cláudia, existe, percebe? Nós até podemos olhar para quando da oferta da viúva. A Bíblia diz que muitos foram despejar vários dinheiros lá. E Jesus não parou. Isso não tocou nele. Mas a única coisa que tocou é quando veio aquela viúva lançou a sua moeda. E Jesus diz, wait lá, vamos parar. E todo mundo parou, procurou saber. Diz que de todos vocês que fizeram todas as vossas ofertas, mas esta mulher tocou o meu coração porque deu tudo. Quer dizer que ela se deu, não se poupou. Está a perceber? Mas os outros davam com reserva. Ainda que desse uma parte, ainda que desse boa quantidade, mas não era tudo. Por isso Jesus é tocado com a oferta. Na sua simplicidade, Jesus ele é tocado. Quando nós vamos, muitas das vezes nós não queremos ignorar. Esta mulher não olhou tanto para a situação dela. Não disse, eu vou chegar lá, vou falar com os discípulos, vou procurar aquilo que a gente faz. A primeira coisa, quando nós chegamos, queremos falar com o profeta, queremos ter oportunidade para expormos a nossa situação. Quem me dera se eu chegasse depois de tudo, o pastor sentasse comigo. Isso aconteceu com Naamã. Naamã tinha lepra quando vai ter com o profeta disse a Naamã, disse ao seu servo, nem o profeta não quis nem falar com Naamã. No meio da doença dele, diz, vai informar aquele leproso para ir para lá no rio se lavar e será curado. E o cara ficou indignado, diz, eu esperava com que o profeta saísse, dobrasse o joelho diante do seu Deus, colocar as mãos sobre mim e me tocar e a lepra sair. É o que ele tanto queria. Mas o profeta disse, não, você vai se lavar. Não. Uma das coisas que apoquenta o povo nesses dias, meu caro senhor Mesquita, como está? Então, uma das coisas que nos dá é a situação de o que mais nós queremos é estar
é falar com o profeta. Nós falamos falar com o bispo, com o profeta, se ele saísse. Mas essa mulher esqueceu a condição dela. Ela tinha doença e ela disse, eu não preciso falar com ele. Não vou explicar a minha situação a ele. O que eu quero é tocar nele. É eu tocar na roupa dele. Eu sei que se eu conseguir tocar nele, o que vai acontecer é que eu serei curada. Exato, é o que a mulher queria. Enquanto muitos queriam falar com ele, enquanto muitos queriam, ela não queria tudo isso. E estava no meio de pessoas que são, cada um queria tocar, porque estava à vontade. Eu quero acreditar que naquele momento Jesus Cristo era celebridade. Então todo mundo queria tocar, queria falar. Mas essa mulher diz que na minha condição, no meu estado, não posso nem procurar falar, porque ela tinha hemorragia. Eu acredito que ela cheirava mal. Ele disse que eu vou fazer o meu esforço para poder tocar. E ela chega, toca. E quando toca nele, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele para. Ele diz que alguém me tocou. E todo mundo diz, como? Como é que o Senhor diz que tocou? Porque é muita multidão. Diz que não. O toque dessa pessoa fez com que o poder que está em mim saísse. Entendeu? Não, ele diz que o poder, eu senti poder sair dentro de mim por causa do toque dessa pessoa. Então, o poder de Deus, quando você toca nele, o que acontece é que o poder é liberado. Quando você toca nele, quando a sua ambição, quando você vai para a igreja, não vai para a igreja porque você não tem casamento, não vai para a igreja porque você quer carro, quer trabalho, aí você vai tocar, porque você está numa posição não de maranças. Existem maranças espirituais, sim, que vão para a igreja por causa das suas necessidades. E muitos desses maranças, quando encontram o casamento ou o trabalho, o que acontece? Eles depois abandonam a igreja. Eles abandonam a igreja porque foram para a igreja porque não dormiam. Foram para a igreja porque não trabalhavam. Foram para a igreja por causa disso. Mas logo que conseguiram dormir, eles vão desaparecer. E essa mulher diz, eu vou para tocar. Já gastei meu dinheiro, já gastei, mas alguém me falou, o que eu quero é tocar. Tocar é ter intimidade. Quando você diz somente eu quero tocar, é aquela coisa, diz que quando você é uma mulher diz essa, naquele homem, eu não quero muita coisa, apenas eu só quero tocar o coração dele. Existem alguns quando vão para o homem, porque querem o que o homem tem. Mas essa mulher diz, não, o que eu quero é simplesmente tocar. Eu quero tocar nele, não quero que ele tenha, eu quero tocar nele. Não, esta pessoa expressa o amor. Acima de tudo, quando você pode ter, mas você vai conseguir que esta pessoa não está a mim atrás por causa daquilo que eu tenho, mas é por causa daquilo que eu sou. Então, o amor é expresso dessa forma. E essa mulher fez diferente, disse, eu vou tocar. E entrou de uma forma muito sigilosa e foi tocar. Entrou no meio da multidão e disse, eu vou tocar. E ela conseguiu. Foi tocar somente nas vestes. Por quê? Porque a condição dela, ela olhou e disse, se eu for a pedir para ele, estaria a pedir demais. E as pessoas irão dizer, está a cheirar mal por causa da minha condição. E a Bíblia diz que por causa do toque que ela realizou naquele momento, a situação dela ficou estancada. Aquela hemorragia parou. Porque Jesus, ele viu que quem me tocou esqueceu da sua condição. Colocou no desejo dela que se eu tocar. Não temos muita gente nas igrejas que não conseguem tocar em Deus. Que não conseguem tocar no seu coração. Porque a primeira coisa, baranguiça, silo, eles colocam as coisas em primeiro lugar e deixam Deus por detrás. E a Bíblia fala em Marcos, diz que buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e o resto vos será acrescentado. É a primeira coisa que nós precisamos buscar.
Não vamos primeiro porque chegamos logo. E os culpados são as pessoas que nos levam para as igrejas. Por quê? Porque não nos mostram a Deus, nos mostram as coisas que Ele tem. E essa mulher, aqui no versículo 27 de Marcos 5, diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. E por isso nós temos a responsabilidade. We can't stop. Nós nunca podemos falar. Vamos falar de tudo. Vamos deixar de falar de igreja. A igreja não salva ninguém. Vamos deixar de falar do nosso ministério, que não salva ninguém. Vamos deixar de falar do nosso pastor, que um dia também será o corpo dele, será depositado na terra. Vamos deixar de falar do apóstolo, que o corpo dele também será. Quantos evangelistas passaram no mundo? Quantos grandes homens passaram no mundo? E essas pessoas somente são instrumentos, são como jumentos, onde Jesus ele monta sobre ele. Um pastor é um jumento que Jesus simplesmente monta para poder andar, para chegar em Jerusalém. Não é o auge da salvação. A salvação vem por Jesus Cristo. Por isso, Atos dos Apóstolos diz que não há em nenhum outro lugar, não há nenhum homem nome que as pessoas, os homens podem ser salvos, senão Jesus Cristo. Nós somos salvos através de Jesus Cristo. Então, é esse que tem que ser o centro da fé cristã. Não pode existir uma outra pessoa. Não, se enquanto paramos de falar de Jesus, as pessoas vão conhecer a igreja, vão conhecer apóstolo, vão conhecer mais quem? Mas não vão conhecer Jesus. Aquele que é dono da igreja, aquele que usa o apóstolo. Então, em primeiro lugar, antes de todos, it's necessary to show them Jesus, mostrar a eles a Jesus, aquele que é a salvação. A salvação vem por intermédio de Jesus Cristo. E é esse que precisa ser pregado. É esse, independentemente da condição das pessoas. Mas a primeira pessoa que precisa ser apresentada no meio é Jesus Cristo. Ele que é o caminho. Ele que é a verdade. Ele que é a vida. Ele é o caminho que nos leva aquilo que são as nossas necessidades. Primeiro é o caminho que nos leva à salvação. Segundo é o caminho que vai nos levar aonde nós queremos chegar. Se eu conheço a Ele em primeiro lugar, o que vai acontecer é que Ele vai me guiar, vai me conduzir aonde eu desejo chegar. Então procura nesta manhã, procura em toda a sua vida, procura em todos os seus momentos, tocar a Ele, Ele somente. Toca a Ele. Verás que quando tocares nele, certamente o que vai acontecer é que o milagre que você tanto busca, é que a solução dos problemas de que você tanto busca, você vai encontrar. Essa mulher não encontrou o milagre porque falou com Jesus. Não encontrou o milagre porque falou com Jesus. Há pessoas que vivem falando, mas não encontram. Essa mulher, eu posso falar contigo e as minhas palavras não te tocaram. Você pode até falar com Deus, mas você não ser sincero dentro do teu coração. E Deus não se sentir tocado. Porque eu falo com Deus, mas o que faz a diferença é o toque. Quando você consegue tocar nele, it will make a difference. Então, essa mulher tocou, não falou com Jesus, não quis estar, não. Ela disse, tão somente, ela colocou no coração, no meio do meu problema, tão somente se eu tocar nele. Tão somente. Esse tem que ser o seu desejo. No meio da minha... Esquece, essa mulher estava num sofrimento há 12 anos. Hemorragia. Eu acredito que estava pálida. Estava perdendo sangue todos os dias. Em todos os momentos. Não podia estar à vontade no meio das pessoas. Eu acredito que essa mulher estava tão pálida, de liberdade, sem nenhuma força. Cansada, fraca. Era a condição dessa mulher. Era a condição dessa mulher. Mas ele diz, independentemente da minha situação,
situação. If I can touch this man, independentemente da minha situação, eu vou para lá. Já falou, talvez já era aquela situação, já esteve em frente dos doutores, falou de sua situação, não aconteceu nada. Já esteve em frente do curandeiro, falou a sua situação, não aconteceu. Talvez já esteve em algumas igrejas onde os pastores, os bispos, os profetas oraram e impuseram as mãos, não aconteceu nada. Então, essa coisa de falar, perdão, essa coisa de falar, procurar, para ela não havia resolvido nada. Não, disse, desta vez, eu não quero mais falar do meu assunto, porque à medida que eu vou falando do meu assunto, é como se o meu assunto se está a tornar grave. Há um momento em que cada vez mais que você vai falando do teu assunto, vai esparrando, vai informando, vai compartilhando o teu assunto. Em vez do teu assunto ter solução, cada vez mais está a esparrar, cada vez mais está a ser pior. Porque não são todos que escutam a sua situação e desejam que, na verdade, esteja bem. Não são todos. Não são todos. Então, essa mulher disse, basta que eu ouvi falar dele, que ele tem poder, ele é Deus na terra, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus antes era invisível, ninguém conseguia ver aos olhos, a esses nossos olhos. Por isso diz, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele é a imagem do Deus invisível. Então, aquele que olhava para Deus como Deus invisível se torna visível através de Jesus Cristo. Então, ele havia ouvido que Jesus era Deus. Era o Filho de Deus enviado por Deus para o mundo para a salvação. Para a salvação. E a Bíblia diz que assim como Deus usou Jesus Cristo, ele queria para salvar todos os oprimidos. E essa mulher era uma mulher oprimida. Quanta gente oprimida. Então, essa mulher disse, não, eu vou. Se eu tocar, if I can touch this man, se eu tocar na hora das suas vestes, eu sei que o jeito que eu vim para este lugar não será o mesmo jeito que eu voltarei para casa. Se tão somente que esse seja o nosso desejo nas nossas orações, se tão somente tocarmos nele, no nosso clamor, no nosso jejum, na nossa meditação, quando nós estamos, em tudo que a gente faz, se tão somente tocarmos na hora das suas vestes. Unos, quem sabe que o mesmo milagre que aconteceu nessa mulher, it will be the same miracle that will happen in your life. Será o mesmo que vai acontecer. Eu não conheço a sua hemorragia. Eu não conheço o seu formiga. Ainda que eu conhecesse, mas eu não tenho a solução. Eu não tenho a solução do seu problema. Ainda que eu conhecesse, senão aquele que está dentro de mim, senão a Jesus Cristo, aquele que está dentro de mim, aquele que montou sobre mim, aquele que está na minha vida. Se não ele, se eu não te mostrar a ele, the one, o único que precisa ser revelado e mostrado na vida das pessoas é Jesus Cristo. Então, a esse nós temos que dar ouvido, a esse nós temos que escutar, a esse nós temos que depositar a nossa fé, a nossa esperança no meio do nosso sofrimento. Maybe you are suffering, maybe you are facing problem, maybe you are facing terrible situation, but if you come to him, if you can listen to him, if you can touch his heart, se você pode tocar nas suas vestes, se você pode tocar nele, eu te garanto que a sua história, eu falo como servo de Deus nesta manhã, eu falo como homem de Deus nesta manhã, que o Senhor levantou nesta manhã para estar diante de você. Se você puder tocar nele, if you can touch him, certamente que a sua história, a sua situação
vai mudar. Não importa. Não importa o que você está a atravessar. Mas eu te garanto, amado, se tão somente, como essa mulher diz, colocou no coração dele, se tão somente eu tocar, if I can touch this man, se tão somente eu tocar na orla, na sua roupa, eu verei a minha solução. O meu problema tendo solução. Muitas das vezes nós pensamos que o meu problema não tem solução, por causa da gravidade, mas se tão somente tocar nele, tu verás a tua situação ser resolvida. Não importa o que você está a atravessar, mas há um Deus que se importa com você. Há um Deus, talvez no meio da tua situação, todo mundo se apartou de você. Todo mundo não se importa mais. Mas se tão somente tocar na hora das suas vestes e ser curado de toda opressão, não importa o que você está a atravessar. A unção de Deus, eu sinto a presença de Deus aqui onde eu estou. Eu sinto a unção de Deus. Eu sinto o poder de Deus. Eu sinto a unção fluindo sobre mim nesta manhã. O Espírito do Senhor está fluindo sobre mim nesta manhã. Então, eu digo, não importa a tua situação. Não importa. Não importa what you are facing. It doesn't matter what you are facing. Não importa o que você está a atravessar. Mas eu digo, o Espírito do Senhor, assim que está neste lugar, está onde você está, porque você está conectado comigo nesta manhã. Estamos juntos, estamos no mesmo Espírito. Aí na sua cama, aí no carro, aí onde você está sentado. O Espírito do Senhor está aí. Ele está na sua vida, está operando. E o jugo está a ser quebrado. O fardo, a opressão, o problema, em nome de Jesus Cristo, está a ser quebrado. Por quê? Porque o Senhor, você está a tocar, está sentado e você está a tocar nele. Por isso eu ordeno que receba em nome de Jesus. Receba o seu milagre. Se você não dormia, receba em nome de Jesus. Seja restaurado. Que o seu problema, assim como o problema dessa mulher foi estancado, eu declaro que o seu problema seja estancado. Eu declaro que seja estancado. Eu declaro que seja estancado. Eu declaro que seja estancado em nome do Senhor Jesus. E seja livre. Eu declaro que seja livre de qualquer espírito, de qualquer enfermidade. De qual enfermidade? Enfermidade financeira, profissional, em todo lugar. Eu digo que sejas livre em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a ti. Você é uma pessoa abençoada. Não gastaste os seus megas em vão. O Senhor está tocando na sua vida. Deixa eu ministrar essa oração. Pai, em nome de Jesus, diante dos teus servos, todos estão me acompanhando a esta hora, de vários lugares. Senhor, eu oro, em nome de Jesus Cristo, entregando, Senhor, a todos os seus servos, aqueles que estão visíveis agora e aqueles que estão em culto, nosso Deus, em nome de Jesus, que tudo que eles apoquenta seja quebrado. Eu estou quebrando na autoridade que reina no nome de Jesus. Satanás, eu te ordeno que saia da vida desta pessoa. Senhor, abençoa a vida dele, a vida dela, em nome de Jesus. Abençoa seu trabalho, seu casamento, sua família. Abençoa seus dinheiros, suas finanças. Abençoa seus filhos, sua esposa, seu esposo. Que a bênção possa fluir. Abençoa minha família, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro a bênção que enriquece e não acrescenta dor na vida dos seus servos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos desde já para tudo e sempre. Se crê, diga amém, diga glória a Deus.
Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma manhã abençoada. Se você foi abençoado com esta ministração, eu te peço, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe essa mensagem. Uma pessoa em algum lugar será restaurado através dessa mensagem poderosa que nós compartilhamos nesta manhã. Assim é o fim da minha live e aquele abraço de sempre e um beijão aí. Assim fomos. Até amanhã, se Deus quiser. Passe bem, cuide-se. Lembrar, meu nome é Eleutério Tembe, o vosso amigo. Tchau, tchau.